Bom, vamos começando. O pessoal ainda está entrando, mas já vamos começando. Então, boa tarde, bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Meu nome é Guilherme Patinho, eu sou coordenador de relacionamento na Câmara, então sou responsável pelo relacionamento com as nossas empresas associadas. E hoje a gente está com uma nova associada. A Eplan entrou como associada na Câmara no final do ano passado e desde então a gente tem uma parceria muito boa. E hoje a gente está com esse webinar sobre a importância da integração, estruturação e qualidade na cadeia de valor. Hoje a gente tem a Thalita Miranda aqui, que é da Eplan, para comentar um pouquinho sobre esse assunto com vocês, trazer esse tópico que é bem importante, principalmente agora, durante esse momento. Então, antes de eu passar a palavra para a Thalita, eu vou só passar algumas instruções para vocês. Então, primeiro a gente vai ter a palestra dela e depois, ao final, a gente vai fazer todas as perguntas de vocês para ela. Então, eu mesmo vou direcionar as perguntas de vocês. E eu peço que vocês mandem todas as perguntas no ícone do Q&A, que fica na barra de ferramentas do Zoom, na parte de baixo da tela de vocês. Então, podem mandando todas as perguntas por lá, mesmo durante o webinar. Não precisam esperar até o final. Podem mandando conforme forem surgindo as dúvidas, que no final eu mesmo vou fazendo as perguntas para a Thalita. E também, no final do webinar, quando a gente entrar nessa parte de perguntas e respostas, eu vou abrir uma enquete para vocês. São 3 perguntas bem rápidas para vocês avaliarem o webinar. Então, uma pergunta é sobre a avaliação geral do webinar, outra pergunta é em relação à palestrante, o que vocês acharam, e a terceira pergunta é como vocês ficaram sabendo do evento. Então, se foi através das mídias sociais da Câmara, se foi por convite por e-mail, indicação, tem uma série de opções lá. Então, são 3 perguntinhas bem rápidas. Eu peço por gentileza que você responda essas perguntas no final, porque a gente está sempre tentando melhorar as nossas atividades para vocês e trazer os melhores conteúdos para vocês, nós associados. Então, agora eu não vou me estender mais. Thalita, já passo a palavra para você. Obrigado a todos. Tenham um bom webinar. Obrigada, Guilherme. Bom, primeiramente, boa tarde a todos que estão assistindo essa apresentação. Vou compartilhar minha tela aqui também. Sejam bem-vindos a esse webinar. Eu espero muito que vocês gostem da apresentação. Acho que, acima de tudo, se interessem sobre o assunto, né, da cadeia de valor nas empresas, principalmente aqui na indústria, né, que é a minha área de atuação, mas eu acho que o que vale mencionar aqui já no início do webinar é que, apesar de eu citar exemplos relacionados à área da indústria, tudo que a gente vai estar falando aqui é basicamente na parte de mentalidade, mudança de mindset. E isso se aplica não somente a uma área específica ou uma indústria específica, mas várias áreas de atuação. Então, independente da área que você está assistindo, que você trabalha, você que está assistindo esse webinar, eu acho que uma informação aqui ou outra já pode te ajudar a mudar o teu conceito no dia a dia de trabalho para conseguir um dia a dia cada vez mais eficiente, tá? Antes de mais nada, só de praxe aqui da Eplan Brasil, eu só para avisar para vocês, esse material, é exclusivo da Eplan, que foi desenvolvido com muito cuidado, com muita atenção, para a realidade que a gente vive hoje, né? Todo esse material aqui a gente pode disponibilizar. Então, depois, Guilherme, eu vou te passar a apresentação de PowerPoint aí para quem tiver interesse, tá? E sempre a gente está tendo novidades, né? Principalmente a gente que trabalha na área de tecnologia, a gente sempre tem novidades, sempre tem coisas que vão mudando. Então, sempre que tiver conteúdos novos, informações novas, a gente vai estar disponibilizando aí sempre que for possível, tá? A gente também trabalha muito com webinários na Eplan Brasil, agora em parceria com a Câmara também. Então, sempre que tiver novidade, a gente quer estar por aqui aí para poder partilhar um pouco com vocês, tá? Deixa eu me apresentar então, né, Guilherme, você que já fez a introdução, eu sou a Thalita, eu trabalho na Eplan já há 13 anos, já passei por vários departamentos voltados à área técnica na Eplan, já trabalhei com treinamentos, consultorias, principalmente muito com mapeamento de processos, com análises de melhoria nas empresas. Hoje trabalho na gestão
e continuo trabalhando muito com esse foco de, assim como a empresa, né, com o foco de melhoria contínua, não somente com as soluções em uma determinada disciplina, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, mas como um todo, né, como um processo entre departamentos, sobre melhoria entre processos e principalmente como é o nome da palestra hoje aqui, voltada à cadeia de valor da empresa. Tá aqui meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida, fico à disposição para ajudar. Eu fico em Santa Catarina, fico no Sul, apesar da empresa matriz ser em São Paulo, eu fico um pouco aqui lá, agora por conta da pandemia, estou um pouco mais em casa, mas eu digo que São Paulo é minha segunda casa, né? Então, estou sempre por aí, a empresa fica em São Caetano, depois eu vou falar um pouquinho da empresa para vocês mais no final da apresentação. Vamos ao que interessa. Bom, primeira coisa que eu queria fazer aqui, deixa eu só ativar aqui o slide, é fazer uma pequena pesquisa, uma pequena pergunta para vocês aqui nessa apresentação. Eu vou convidar vocês a acessarem o site, se vocês estiverem no computador, estiverem com o celular na mão ou vice-versa, acessarem o site mente.com e digitarem esse código que está aqui na tela, 711379. Tá? Então, só digitar esse site e digitar esse código que ele vai solicitar. Ele vai te pedir 3 palavrinhas. Eu vou começar aqui falando um pouco de indústria 4.0. E quando vocês escutam esse termo, o que vem à cabeça de vocês? Quais são os principais interesses hoje nesse tema? Internet das coisas, enfim. Eu queria que você acessasse esse site agora e digitasse as palavras que te vêm à mente quando a gente fala de indústria 4.0. Ok? Pode acessar aí. Quem tiver dúvida, tiver alguma dificuldade, a gente vai ajudando também. Coisa rápida. Então, só digitar ali o código 711379, ok? Conforme vai aparecendo, as palavras elas vão aparecendo aqui na tela, tá? Bacana. Conforme o pessoal vai preenchendo, olha só, ele vai aparecendo algumas palavrinhas para vocês, e conforme a palavra é uma palavra que é incomum para vocês, ela vai aparecendo num destaque maior. Então, por exemplo, se vocês notem ali que a palavra desenvolvimento, provavelmente mais de uma pessoa digitou, então ela começa a aparecer um pouco mais de destaque. Outra palavra que a gente pode ver aqui que está um pouco mais destacada é a palavra IoT, que é a internet das coisas, né? Não vou entrar no conceito da indústria 4.0, mas eu quero trazer alguns exemplos aqui do que é a indústria 4.0, do que é essa parte de desenvolvimento e o que as empresas precisam buscar para melhorar a cadeia de valor, que, como eu disse, independente se o teu trabalho é na indústria ou não, o conceito aqui te aplica em uma série de coisas, tá? Então, obrigada aí para quem pôde participar. Depois isso daqui a gente vai ficar salvo no PowerPoint, aí depois eu já compartilho essa apresentação com os resultados, tá ok? Bom, vamos lá então. Bom, a indústria 4.0, ela é relacionada a uma série de pilares, né? Ela é relacionada a uma série de fatores que fazem com que a indústria possa alcançar um objetivo. Cada vez mais eficiência, cada vez mais conectividade, cada vez mais digitalização e cada vez mais dados
acessados e armazenados de forma rápida e principalmente em tempo real em qualquer lugar do mundo. Isso é muito interessante, mas para muitas pessoas isso é um mito ou é até mesmo um sonho ou uma utopia. Né? Essa pesquisa que eu estou mencionando aqui foi uma pesquisa mencionada em 2018 e nessa pesquisa que foi realizada pelo Fiesp, tem um link ali embaixo também, para depois quem quiser acompanhar e ler com um pouco mais de calma, ela informa que 32% das pessoas entrevistadas, elas nunca tinham ouvido falar no termo Indústria 4.0. E essa pesquisa foi feita com cerca de 200 empresas, um pouco mais, 220 empresas, no setor. E algumas pessoas, querendo ou não, relacionadas ao setor, é um número até expressivo, 32%, nunca tinha escutado falar sobre a indústria 4.0. Entre os outros 68%, a grande maioria acredita no benefício da indústria 4.0, mas somente 30% dessa galera realmente estava estudando, planejando, ou em processo de implementação de ações para a indústria 4.0. Porque a indústria 4.0 ela não é um pacotinho que você insere na indústria e ponto, você já está com uma indústria automatizada. Não, ela é uma série de ações que variam a cada tipo de empresa. E isso a gente fala em uma série de áreas também, dando exemplo da indústria 4.0, mas a transformação digital, uma série de realidades agora do nosso dia a dia que estão nessa mesma base. Muitos acham que é uma utopia, mas não tem noção de que muitas das ações, como por exemplo realidade aumentada, já é uma realidade em vários lugares, em várias empresas e em várias indústrias. Tá? Então isso é um item muito interessante aí de se levar em consideração. Tá? Eu fiz uma pesquisa antes de fazer essa brincadeira com vocês aí no início da apresentação, e quando você pesquisa o termo Indústria 4.0, a maioria dos termos que você encontra é IoT, a realidade aumentada, inteligência artificial, Big Data principalmente, seguridade, robótica e assim por diante. Internet das coisas foi o item mais mencionado. Os profissionais, eles estão buscando equipamentos inovadores, dispositivos inovadores, base de dados inovadora, inteligência artificial, são os itens mais pesquisados. Mas mesmo em todos esses itens, você vê que, por exemplo, a engenharia, que é a nossa área de atuação principalmente, a base da concepção desses projetos de indústria 4.0 não são mencionados, não são pesquisados, não é de tanto interesse principal. E isso para mim, eu vejo em diversos lugares, é basicamente assim, eu quero oferecer um produto final totalmente digital, totalmente com uma tecnologia avançada, mas como que está a minha empresa, como que está o meu dia a dia, como que eu faço para a construção desse equipamento? Trabalho de forma arcaica. Então, eu vejo isso muito como uma casa, a construção de uma casa, né? A gente tem a base, a fundação, e muitas pessoas estão somente se preocupando com o resultado final da casa, com a parte externa. E isso pode trazer muitos problemas, porque pensando na construção de uma casa, se você não se preocupa com uma fundação ou com uma estrutura da casa bem organizada, você pode ter problemas no futuro, depois procurar num projeto e não encontrar determinadas informações, né? Tô procurando um cano aqui que diz que no projeto que tem, mas ao bater ali a parede não tem nada. Então, qual é a qualidade da documentação, independente da tua área, como ela está sendo realizada? Né? Como que está o armazenamento desses dados? Quem é desenvolvedor de produto, por exemplo, e começa a parte de desenvolvimento, rascunhos, protótipos, onde que isso está armazenado? De que forma que isso está armazenado? Como que isso está comunicando com outras áreas da empresa? Isso pode parecer bobagem, mas depois, principalmente quando você precisa rastrear tudo o que foi feito, e eu vou falar um pouquinho do ciclo de vida de um produto, isso faz muita diferença. E a agilidade da entrega dessas documentações, do acesso a essas documentações, fazer muita diferença no teu dia a dia, tá certo? Bom, primeira coisa, para se pensar numa transformação digital, numa transformação tecnológica, numa indústria 4.0, independente da área, o primeiro ponto que é extremamente essencial, somente é tecnologia suficiente? Não, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar e enfatizar é a maturidade da gestão.
Esse é um item essencial na empresa, para detectar qualquer tipo de gargalo, qualquer tipo de problema que tenha no seu departamento, mas acima de tudo, na transferência de informações entre departamentos. Tá? Porque não adianta só eu me preocupar com o meu trabalho, com o meu posto, e na hora de passar essa informação para o outro, essa informação não é passada da forma correta ou da forma mais eficiente. E aumentar essa otimização através de automações, né? A mudança de cultura, ela é o primeiro passo para que uma transformação possa acontecer na empresa, seja uma transformação digital, seja uma transformação em qualquer outro âmbito. Tá? Então, esse é o primeiro ponto essencial aí para o dia a dia. Outra coisa, qual o perfil do profissional 4.0? Então, primeiro a gente fala da gestão. Segundo, a gente também tem que falar que o profissional ele tem que estar alinhado àquilo que a gestão está buscando. Então, por exemplo, na indústria 4.0, o profissional na área da indústria 4.0, como na engenharia, ele precisa ter atribuições como engenharia social, pensamento adaptativo, principalmente, design de mindset, criatividade. Hoje não basta simplesmente saber cálculo, hoje a gente precisa saber a melhor forma e a forma mais eficiente de implementar certos tipos de tecnologias e certos tipos de ações. Então, isso pode ajudar com que você consiga, no caso desse exemplo do profissional 4.0, engenharia eficiente e processos eficientes. Tanto o profissional quanto o gestor, se eles trabalham de forma acomodada, eu aprendi isso, eu estou falando alguns exemplos aqui, mas é porque eu já fiz muita consultoria e eu já ouvi muito essas frases, tá? Mas eu trabalhei e aprendi dessa forma, esse é o processo que dá resultado e eu vou seguir dessa forma. Né? O comodismo, de repente, pode bloquear certos tipos de eficiência e, de repente, melhorias que podem acontecer no seu dia a dia. Eu tenho uma frase que é muito clichê aqui nas minhas palestras. Quem já teve treinamento comigo já sabe que eu falo muito em melhoria contínua. E melhoria contínua não é somente no teu trabalho, é na vida, né? Se a gente não tem a mente aberta para receber novos conhecimentos e para buscar novas oportunidades e possibilidades de melhoria, a gente está deixando a vida para trás, tá? Então isso é muito importante. Seja no profissional, acho que o primeiro ponto é o gestor, é a pessoa responsável pela corporação. Em segundo ponto, com certeza, os profissionais têm que estar alinhados com essa mesma metodologia, com essa mesma linha de pensamento e com esse mesmo desejo, engajamento. Acho que esse é o ponto. Bom, mulher fala demais, tá? Então, vou tomar água aqui um pouquinho ao longo da apresentação. Bom, outro ponto que é essencial são as palavrinhas que mais surgem de dificuldade. Quando a gente pergunta, se eu fizesse aqui um quiz, isso acontece muito, sobre quais são os principais desafios ou problemas que acontecem entre departamentos ou entre empresas, é a palavra comunicação. Ela aparece geralmente em caixa alta, porque sempre tem um problema de comunicação entre departamentos, informação que chega errado, que vai errada, e que no final isso pode impactar no produto final, no resultado final do projeto. E é importante que isso seja um item realmente a ser trabalhado como um primeiro passo. A comunicação na empresa, ela tem que ser tem que ter um foco muito, muito relevante. A primeira coisa é a mudança constante. Como eu falei, é ter essa certeza de que todo dia novas tecnologias, novas metodologias estão chegando com o intuito de buscar e trazer eficiência no seu dia a dia. Então é importante ter essa mentalidade e entender que o comodismo pode nos deixar para trás. E tem muita gente aí correndo e buscando e inovando, principalmente agora, nesse período de pandemia. Muitas pessoas estão aí buscando novidades, buscando informações que são importantes para o dia a dia. Inteligência dos dados. Estou utilizando os meus dados, estou utilizando o meu tempo de forma eficiente. Então, eu tenho que buscar fazer com que os dados que eu estou utilizando, o meu trabalho, seja eficiente, mais rápido, mais prático possível. Então, cada vez mais que eu utilizo a inteligência dos dados, automatizando informações que eu trabalho de forma repetitiva, melhor. Então, cada vez mais trazendo praticidade. E o ponto essencial, que a transparência seja uma regra na empresa, independente do departamento. Porque vamos pensar no exemplo, eu vou citar ele em alguns momentos, de um recall de um carro.
né? Um carro, para ter essa concepção do produto final, foi passado por desenvolvimento de produto, por pesquisa de campo, por testes, pela fabricação, pela parte de chassi, pela parte de cabeamento, enfim, testes finais. Foi passado por uma série de itens e no final um determinado lote foi detectado com um determinado problema. Mas aonde que está a documentação sobre esse determinado problema, sobre esse determinado lote, sobre esse determinado veículo que faz parte do lote? Tudo isso tem que ser feito de forma rápida, tem que ser encontrado de forma ágil. Imagina você vai numa concessionária, porque você viu na TV o pronunciamento sobre esse determinado recall, você chega lá e a pessoa, você vê que é do mesmo lote, mas a pessoa não encontra as informações necessárias e não te faz o atendimento da forma que deveria ser feita. Isso pode ocasionar uma série de problemas, e problemas graves. Então, a agilidade dos dados, a clareza dos dados, ela tem que ser uma regra dentro da empresa. Tá? E sempre procurar soluções e empresas que tenham esse mesmo objetivo para serem parceiras no seu dia a dia, tá certo? Agora vamos entrar então, a gente vai fazer um passeio aí por algumas áreas, principalmente na indústria, mas como eu disse, são conceitos que são aplicáveis em diversas áreas, tá? Primeiro ponto é falando sobre a digitalização, que é um termo que a gente tem escutado com muita ênfase em vários lugares, digitalização. E ao mesmo tempo que a gente encontra muito esse termo digitalização e esse ritmo acelerado que principalmente a gente foi imposto, vamos dizer esse ano, né? Principalmente, a gente teve que se modificar, a gente teve que se inventar, e vários termos estão surgindo hoje em vários departamentos. E a digitalização hoje tem feito com que cada departamento procure soluções para digitalizar esses documentos, para fazer com que esses documentos ou informações ou projetos estejam de forma digital, em nuvem, conectadas de forma rápida, mas, como eu disse antes, né, tem dois pontos. Tem empresas que ainda estão indo para trás, né, que ainda estão com essa mentalidade de, não, meu processo é esse, eu estou acostumada com isso, e o comodismo vai fazendo com que a gente deixe de ter uma liderança eficiente, né? Então, aqui está um pouquinho da frase só para sintetizar o que eu falei antes. O dia que eu tiver medo de arriscar, não poderei mais liderar. Acho que isso é um ponto importante. A gente tem que saber estudar e sempre buscar melhorar no nosso dia a dia. E falando de digitalização, muitas empresas hoje, elas têm buscado a digitalização nos seus sistemas, só que de formas separadas. Então, por exemplo, o departamento de engenharia tem buscado muito soluções voltadas à digitalização dos seus documentos, acesso de forma rápida, ágil. A engenharia mecânica também está tendo essa metodologia. A equipe de orçamento está também tendo essa metodologia, a equipe de fabricação, mas todas de formas separadas, sem integração entre processos. E um dos pilares da indústria 4.0, que é um dos essenciais, é justamente a integração desses sistemas, a comunicação desses sistemas. E qual que é o desafio aí? Cada sistema tem a sua estrutura, tem o seu formato de arquivo, tem a sua base. Como fazer com que esses dados sejam todos sincronizados, sejam todos transparentes entre departamentos, e também de acordo com o ciclo de vida desse produto, né? Esse é um dos desafios aí. Outro desafio, né, que muitas empresas têm se preocupado em ser tão inovadora quanto uma startup, mas continuando o seu trabalho, a sua agenda e a sua quantidade de atividades em andamento, porque a indústria não para, a gente não pode parar. E como a gente conseguir ter essa cadência no seu trabalho e ainda assim conseguir inovar e conseguir se dedicar à transformação digital, né? Esse é um dos principais desafios, né? Buscar ser mais eficiente, buscando essa otimização de automação de negócios e assim, os fatores que são mais importantes para isso são o tempo e o gerenciamento. Se você trabalhar bem a gestão do tempo e a gestão do seu processo, do seu fluxo, isso com certeza vai fazer muita diferença para o seu dia a dia. Então, buscar a gestão de tempo, gestão dos seus fluxos, buscar a gestão e a análise de todo o seu processo para ver onde estão os gargalos e o que você pode ir mudando ao longo do tempo, certo? Bom, aqui eu vou trazer alguns casos
que são frases que eu escuto muito. Não sei se vocês, de repente, já escutaram esse tipo de situação, mas são frases que a gente escuta aqui bastante, independente da área da indústria, esse tipo de dificuldade ou de problema acontece, né? Aqui acontece, por exemplo, a empresa construiu um produto errado, porque o chão de fábrica estava trabalhando com uma versão incorreta de um desenho, né? O pessoal da montagem está com o documento, está fazendo todo o documento, todas as necessidades lá que precisam para montar aquele determinado produto. Enquanto isso, lá o cliente conversou com a engenharia e falou: ó, muda um sensor, muda um equipamento, muda uma informação. Ele muda e não passa para a fabricação. E aí? O resultado final, o que o cliente vai receber? O que o cliente vai falar? Pô, eu avisei, eu conversei, né? Isso impacta bastante. Uma empresa construiu um produto errado porque... Bom, perdão, esse daqui já foi. Os níveis de satisfação do cliente sofreram porque um grupo de suporte ao cliente não pôde encontrar com facilidade todos os documentos pertencentes ao projeto, né? Aí aquele caso, aquele exemplo do recall que eu falei. Quão rápido esses caras precisam ser para ter as informações em tempo real? Né? A produção adiada porque as informações que foram inseridas estavam incorretas. Esse caso aqui de dados de lista de peças, por exemplo, que a gente tem bastante porque a gente trabalha na indústria, imagina assim, a pessoa teve que digitar na mão, ela fez um projeto, aqui vai um sensor, aqui vai um disjuntor, aqui vai o equipamento, um motor e tudo mais, fez todo o desenho do projeto, depois tem que fazer uma lista toda na mão, escrevendo tudo de novo. E aí, quando você tem que escrever a mesma coisa 2 vezes, a passividade de erros é gigante. E aí, o que acontece? Esqueceu uma letrinha, isso eu vou dizer porque já aconteceu. Esqueceu uma letrinha, trocou um númerozinho, fez a compra de um equipamento que era 10 vezes mais caro, que não era necessário para o projeto e que vai ficar lá parado no estoque. São problemas que podem impactar não somente no tempo de entrega ao cliente, mas inclusive no investimento da empresa, que poderia, no custo gasto num produto, né, encarecendo esse produto. E uma série de outros pontos. Eu vou citar um outro aqui que já aconteceu, que eu vou falar novamente mais para frente, que foi uma realidade minha aí mesmo, que realmente aconteceu, de uma empresa que na hora de trabalhar com a montagem de quadros elétricos, a montar os fios elétricos, eles desperdiçavam cerca de 2 toneladas de fio de cobre por mês. 2 toneladas indo para a sucata. Obviamente que eles vendem esse material, só que você pensa, o fio de cobre você compra num valor, na hora que você vai vender a sucata, é um valor menor. Então, 2 toneladas de fio de cobre sendo revendidas a um preço menor, é o desperdício. E aí a gente fez toda uma análise para poder reduzir essa parte, e eu vou explicar um pouquinho o que a gente fez. Mas, principalmente, tanto essa questão de custo do equipamento, custo do material, custo do projeto, mas o time to market. Isso é primordial, né? Acho que isso é importante. Então, ao se preocupar, e aí eu quero dar um primeiro exemplo de eficiência aí na cadeia de valor, é trabalhar de forma integrada, não simplesmente usando o termo digitalização para digitalizar o seu departamento, mas para comunicar com toda a empresa e se preocupando com o ciclo de vida de um produto como um todo o processo. Então, desde a concepção até a entrega, todo o conceito e todos os diferentes documentos que são desenvolvidos, eles precisam estar documentados de forma de acordo com o ciclo de vida, para que não só, porque aí você pode trabalhar num conceito, como por exemplo soluções PLM, que é a primeira sugestão que eu venho dar aqui para vocês, onde você, primeiro, tem a primeira camada, que é o que eu comentei, né, a digitalização por departamento, você tem lá dados de desenvolvimento do produto, dados de fabricação do produto, dados de distribuição do produto, ok, você digitalizou ali, mas você tem outras camadas que vão te facilitar, principalmente na gestão e na agilidade na aquisição desses dados. E aí a gente entra no conceito de integração de processos, que, por exemplo, na indústria 4.0 é importante. A gente tem aqui, por exemplo, a camada do processo PLM, né, da gestão de ciclo de vida de um produto, onde você tem gestão de requisitos, de contratos, de inovação, né, de poder reutilizar esse material e esses documentos para desenvolver novos produtos. E também tem a camada empresarial, a agilidade em acessar os dados do produto,
E os KPIs, né? Então, também os dados, os indicadores de performance também vão ser muito importantes e descobertos de uma forma rápida e prática. Então, uma primeira sugestão que eu vou falar aqui é de soluções PLM que ajudam muito no processo. A Eplan, particularmente, eu vou mostrar depois para você, ela tem muitas empresas parceiras que trabalham nesse ramo e que a gente pode indicar, né? Uma, inclusive, que é muito parceira nossa aí, a Profile, que é um software alemão que está chegando no mercado e que está começando a trazer bastante uma curiosidade bem positiva aí no mercado brasileiro. Tá? Bom, primeira dica foi com relação a ter esse cuidado na documentação como um todo, ter esse cuidado no ciclo de vida do produto. E a Eplan trabalha muito voltada nesse conceito, não simplesmente no conceito de soluções. A gente tem o conceito da cadeia de valor. Esse símbolo de infinito, ele simplifica um exemplo de cadeia de valor. Cada empresa tem o seu conceito de cadeia de valor, né? Eu acho que isso é bem interessante. Mas todo esse processo é sempre interligado, né? Então, aqui no caso, é um exemplo de uma fabricação de painéis, então tem o setor de engenharia, tem o setor de materiais, de separação de materiais, tem a área de manufatura e a parte de operações, que às vezes as pessoas não levam em consideração, mas a manutenção, a parte de operações e serviços, que também acessa esses determinados documentos, também é importante, tá? Então, entra também de acordo com essa questão do ciclo de vida de produto. Ok? Bom, só para situar vocês sobre algumas preocupações que a gente tem, alguns cuidados que a gente tem, né? Inclusive para falar dessa questão do trabalho enxuto, cada vez mais otimizado, cada vez mais eficiente, a gente fez um estudo com o Centro de Transformação 4.7, 4.0 na Europa, o E4TC, né? E a gente desenvolveu um estudo chamado Engenharia 4.0. Tem outro estudo que eu vou mencionar depois, que também é relacionado a esse processo, mas aqui o que eles analisaram? Que existem níveis de eficiência diferentes, seja no uso de uma solução, no caso da engenharia, né, o uso de uma ferramenta para desenvolvimento de projetos, e também o nível de eficiência considerando o método de trabalho. Eu vou focar no método de trabalho aqui, tá bom? Então, por exemplo, métodos de trabalho clássico através de cópias de projetos antigos, né? E até trabalhando de uma forma um pouco mais padronizada, desenvolvendo padrões, até um formato automatizado, digitalizado, com integração com sistemas como, por exemplo, um RP, um PDM, de forma mais automatizada. Tá? Então, esse é um estudo que foi feito, um estudo de campo de mais ou menos uns 8 meses, que algumas empresas alemãs aí que fabricam máquinas participaram e forneceram esses dados para a gente poder fazer essa análise de eficiência. Como eu falei, tem muitos. Quais são os resultados finais ali, né? Muitas empresas trabalham com o conceito de copiar e colar, né? A gente brinca que engenheiro adora um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu acredito que outros setores também, de reaproveitar informações antigas. Mas quais são os principais pontos, né, que a gente sempre questiona? Tem gente que fala que é muito prático e muito mais rápido fazer uma cópia, mas vocês já chegaram a calcular o tempo que você executa uma determinada ação fazendo essa cópia? E quando eu digo calcular o tempo, eu não digo só calcular o tempo de execução, mas o tempo de retrabalho depois também. Porque o que acontece muito aqui na engenharia? Estou trazendo dados assim mais que a gente vivenciou em muitas empresas. Imagina, por exemplo, uma empresa que precisa desenvolver um projeto, né, para um determinado cliente e ela lembrou, esse projetista lembrou que eu tenho projetos aí que são parecidos, vou fazer uma cópia desse aqui, deixa eu lembrar, acho que eu tenho outro projeto ali que tem essa informação, vou lá, pego e vou fazendo uma coxa de retalhos, né? Vou juntando informações. Só que no que isso é perigoso? No momento desse copiar e colar, alguma informação pode ficar perdida. Alguma informação de um projeto antigo pode ficar aqui, a pessoa, né, todos nós somos passíveis a erro, insere uma informação ou esquece de atualizar alguma informação. E aí o que acontece depois na montagem, descobriu algum erro, volta para a engenharia, de repente tem alguma outra ação que possa causar esse tipo de problema, né? Bom, só atualizar aqui. Só um minuto. Estão visualizando minha tela normal, né? Ok. Bom, o que a gente propõe aqui nesse tipo de situação? Só um minutinho. Aí. Pá. Aqui. Aí.
Vou cancelar completamente aqui, só para ver se vocês estão utilizando, estão conseguindo me ouvir aqui? Que deu uma travadinha. Sim, não, tá tudo certo. A gente tá Tá, é vendo que sua aqui deu uma tela normal. travadinha aqui, eu achei que tinha caído, só para confirmar, mas então beleza. Então, entrando no outro assunto aqui que eu queria mencionar para vocês, o primeiro eu mencionei a questão do copiar e colar, né, e o que isso pode afetar. Qual que é o primeiro passo para começar cada vez mais buscar uma melhoria contínua? Trabalhar com o conceito de padronização, né? A gente trabalha muito com esse conceito e sempre recomenda muito o conceito de padronização no dia a dia, e isso faz muita diferença. Aqui, por exemplo, a gente tem o seguinte caso, uma base de dados com modelos de projeto ou templates ou partes de projeto que são muito recorrentes. Aquele trabalho que é recorrente, que eu fico lá repetindo, seja uma variação gráfica ou seja uma variação lógica, eu já vou explicar um pouquinho a diferença, isso já faz a diferença para você não ficar procurando qual é o projeto que tinha essa informação, já tem uma base de dados ali consolidada e você acessa de uma forma rápida, já faz a modificação de forma rápida. E aqui, quando a gente fala em biblioteca, a gente fala em conceito gráfico, que é o quê? A parte visual, mas também a parte lógica. Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui na parte de engenharia, onde eu tenho um exemplo de um acionamento, a ligação de um determinado equipamento, vou ligar um sensor, mas de acordo com a tensão muda a peça daquele determinado sensor, porque se é 110, se eu vou vender para um estado, vai ser 110, se eu vou vender para outra, 220, assim por diante. Então, a gente também tem essa possibilidade de perguntas lógicas, que a gente sabe que é repetitivo, e ao invés de o tempo todo ficar mudando na mão, consegue fazer essa mudança de uma forma rápida, ok? Isso a gente chama muito aqui na ePlan de trabalhos CTOs e ETOs. O CTO é o que a gente chama de Configure to Order, ou seja, você vai configurar até chegar no teu pedido final. Produtos padronizados onde você tem alguns opcionais. O ETO, que seria o Engineering to Order, né, seria engenharia sob encomenda, onde a pessoa vai engenheirar esse projeto desde o início, um projeto especial. Só que o que acontece é que aqui no Brasil todo projeto é especial, todo projeto é um projeto específico, a gente sabe que o cliente brasileiro é um cliente exigente e as empresas precisam se moldar cada vez suprir essa necessidade. Só que a gente pode sim ter eficiência mesmo em projetos engenheirados, porque partes desses projetos são padrão. É um conjunto de partes de projetos padrões. Então, a gente trabalha muito em cima disso, de buscar trazer uma diferença de padrão, onde você tem cada vez mais projetos com partes padronizadas aí desenvolvidas, para que você tenha cada vez menos projeto, cada vez mais rapidez para fazer esses projetos engenheirados e o projetista realmente se dedicar a desenvolver novas tecnologias. Uma grande preocupação nossa é que muitas pessoas trabalham tanto com procedimentos repetitivos e que são muito manuais, e acabam deixando de lado tempo para desenvolver tecnologias avançadas, tecnologias novas. E chegando no final das contas, a gente recorre a quem? O que outro país está fazendo? O brasileiro tem total capacidade para desenvolver o que for, principalmente com o brasileiro criativo, mas a gente perde muito tempo em rotinas repetitivas. E isso é um ponto-chave que faz a diferença no dia de trabalho. Por isso que eu comentei no início. Se eu trabalho com muita coisa repetitiva, com um trabalho muito manual, alguma coisa está errada. Tem que ter alguma forma, tem que ter alguma alternativa que faça esse trabalho ser automatizado, ser eficiente, ser de uma forma melhorada. Ok? Bom, então economia de tempo aí e custo através da reutilização da base de dados, tá? O que esse estudo resultou? É que cada vez mais, de acordo com os níveis de padronização, lembrando lá o desenho inicial, né, o nível de eficiência básico lá com copiar e colar, ou fazer tudo do zero, até o nível automático, onde eu digitalizo meus documentos, tem integração com sistemas, trabalho de forma automatizada. Por mais que você tenha um pequeno esforço de padronização, e que esse é um dos pontos que todas as empresas nos falam, mas eu vou ter que fazer a mudança, eu vou ter que ter um tempo aí para aprender, para fazer essa implementação, para trocar o meu mindset. Mas mesmo analisando o esforço nesse estudo para padronização, o esforço ainda não chega nem perto do tempo de projeto que se reduziu graças a essa implementação.
certo? Então, mesmo assim, por mais que tem pessoas que ainda têm essa dificuldade de assimilar ou até mesmo esse medo de, não, mas eu vou ter que perder um certo tempo criando algumas coisas, desenvolvendo algumas coisas, o tempo que você ganha ainda é extremamente maior. Então, vale a pena investir, vale a pena estudar, vale a pena pensar em melhorias. A gente teve caso de uma empresa aqui até poucos dias, que eles fizeram uma implementação de um produto nosso específico para automação de projetos, e hoje eles fazem os projetos deles, que são especiais, que são cada projeto é um projeto diferenciado, de acordo com o cliente, e eles reduziram o tempo de projeto drasticamente. Hoje eles fazem um projeto com 40% do tempo que eles faziam antes, mesmo sendo um projeto de automação, um projeto especial, um projeto que a cada dia se modifica. Por quê? Porque eles têm tempo para fazer a parte de desenvolvimento de produtos, criam a padronização e reutilizam ela nos projetos. Interessante? Mas é uma realidade na indústria? Gente, vários conceitos que eu estou dizendo aqui você pode aplicar em qualquer lugar, né? É pensar em melhoria contínua, certo? Bom, falei muito da engenharia, né? E eu expliquei ali que tem a cadeia de valor, mas foquei na engenharia. Por quê? Como eu disse da casa, a gente tem a fundação. E a fundação, ela resulta na qualidade final do produto, no tempo final do produto, né? E também de futuros problemas na manutenção, enfim, de determinados pontos. Um ponto que eu queria citar agora é um pouquinho voltado à fabricação e outros lugares que são refletidos graças ao conceito de um planejamento bem estruturado. Tá? Ao conceito de uma engenharia bem estruturada, de um planejamento de produto bem estruturado, de um protótipo bem estruturado. Hoje, cada vez mais a indústria tem voltado a buscar componentes ou equipamentos, principalmente agora a indústria 4.0, onde eu possa fabricar lotes unitários, né? Cada vez mais, cada projeto um diferente do outro, mas de forma sempre cada vez mais rápida e com custo menor. Então, tempo, qualidade, dinheiro, tudo isso é levado em consideração e esse é o desafio cada vez mais do profissional hoje. E aí tem sempre a pergunta, né? Material, como não desperdiçar material? Como fazer com que minha equipe de mão de obra aprenda de uma forma instantânea, de uma forma rápida, de uma forma prática, como um equipamento pode executar qualquer tipo de tarefa e como se adaptar para o que surgir de diferente, né? Então, graças a uma engenharia bem organizada e bem otimizada, a gente pode resultar num trabalho que é chamado de gêmeo digital, que é mais uma palavrinha muito comum aí no termo da indústria, da transformação digital, independente da área. É um termo muito comum. Aqui eu estou trazendo um exemplo de um painel, no caso das nossas soluções Eplan, na parte de prototipagem digital. O gêmeo digital ele é um sonho possível. Porque com o gêmeo digital você consegue desenvolver um protótipo sem realmente ter que fabricá-lo, né? E já vendo e prevendo toda a possibilidade de erro, toda a possibilidade de erro de montagem, de erro final, de quantidade, já prevendo todos esses pontos num ponto inicial, já na engenharia. Então, a parte de montagem, a parte de criação desse equipamento já fica muito mais rápida e principalmente para lotes unitários, você não tem como ficar montando protótipo para cada lote unitário, né? Acho que esse é um ponto também importante. Só cancelar aqui só um minutinho, eu vou compartilhar novamente aqui. Aí. Então, nesse caso, nesse trabalho de engenharia, o gêmeo digital ele é um ponto central. Ele é a fonte de verdade para o projeto final, né? Então, ele é quem ajuda em vários departamentos, então, seja na construção da documentação, na manufatura, na operação, então também depois, se der algum problema, se precisar fazer alguma consulta, isso também é possível. Serviços de manutenção e a reengenharia, ou seja, a partir desse equipamento eu poder desenvolver novos produtos, novas tecnologias, né? Ter tempo aí para me reinventar. Acho que isso é importante. Então, assim, a gente, no caso da nossa área de engenharia, a gente trabalha muito com fabricação de máquinas e de painéis industriais e a gente trabalha com uma série de prevenções, como, por exemplo, até mesmo cálculo térmico do painel, se o painel vai estar com uma temperatura muito alta, se precisa de um ar-condicionado, se não precisa, tudo isso através do gêmeo digital. Comprimento dos equipamentos, o posicionamento, se vai colidir uma coisa com outra ou não, se a montagem está incorreta ou não, tudo isso através do gêmeo digital.
tá? Isso traz muitos recursos, principalmente no caso de um trabalho de lote unitário. Cada projeto tem que ser único, então o GM Digital ajuda muito nesse processo, certo? Para poder comprovar isso, a gente fez um estudo também voltado à área da indústria, mas mais uma vez, eu estou falando aqui relacionado a painéis, mas várias áreas aí são possíveis, né? O conceito é o mesmo, né? Desenvolvimento de novos equipamentos, de novos produtos, independente da área. A iPlan, também com uma universidade em Stuttgart, na Alemanha, desenvolveu um estudo chamado Fabricação de Painéis 4.0. Se vocês quiserem, tiverem interesse nesses documentos, fiquem tranquilos que a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Só um minutinho. Estão me ouvindo? Guilherme, pode só me dar um Sim, a feedback aí? gente está te Beleza. ouvindo, é só a tela que está preta. Parou, né? Pois é, eu não sei o que aconteceu aqui, Parou. gente. Eu vou só parar de Agora voltou. rapidinho e vou voltar ao compartilhamento. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Acho que agora tá. Agora tá. Bom, vamos lá. Então, a Universidade de Stuttgart fez esse desenvolvimento desse estudo, onde o que eles colocaram, o que eles trabalharam aí em conjunto? Eles pegaram o mesmo painel, o mesmo produto final, né? Com uma mesma especificação, então a mesma quantidade de furos. Deixa eu só fechar aqui, eu vou só verificar aqui o que aconteceu rapidinho e já passo para vocês. Peraí. Só um minuto. Aí, acho que agora foi. Ver se agora aqui dá uma melhoradinha, porque tinha bastante coisa aberta, às vezes pode ser isso, né? Vamos ver aqui. Então, assim, a Universidade de Stuttgart, ela fez um estudo entregando o mesmo produto para diversos fabricantes de painéis, na mesma área, várias empresas diferentes, e ela forneceu esse mesmo equipamento com os mesmos requisitos. Quantidade de furo que esse painel tinha que ter, quantidade de componente, quantidade de trilho, canaletas, todos os equipamentos elétricos necessários para a construção desse produto, ela forneceu. E cada empresa teve um processo diferente de fabricação. Então, a gente teve aqui empresas que trabalharam de forma extremamente manual, ou seja, o montador, ele recebeu informações bem manuais, lista de material que foi escrita num Excel na mão, o projeto com outra informação, de forma separada, onde o profissional teve que escrever 2 vezes a mesma informação. E uma série de outros detalhes aí bem de forma manual. O segundo caso de empresas, que foram as empresas semi-automatizadas, trabalharam com projetos em que a engenharia já utilizou soluções que já gerassem essas documentações de forma automática, que já trabalhasse com essas informações já com gêmeo digital, prevendo alguns erros, com comprimento de fio, com comprimento de equipamento, com questão de colisão e tudo mais. Então, já é um formato semi-automatizado e fazendo uso de equipamentos semi-automatizados, que é o quê? Máquinas que cortam fio de acordo com o comprimento que você informa e assim por diante. E um terceiro método, que foi o método automatizado, totalmente automatizado, contendo máquinas de automação, por exemplo, de corte de canaleta, de corte de painel, com toda a estrutura automatizada para fabricação e otimizada. E olha só que interessante, né? Cada segundo conta aqui nessa fabricação, então a gente fez um trabalho aí um pouco extenso. E olha só a diferença no tempo na fabricação, graças a um trabalho realizado na engenharia. O processo manual deu um tempo mais ou menos de 58 horas por painel. Já o trabalho semi-automatizado, ele fez uma diferença aí de 34 horas. Olha aí, quase pela metade. E aí, se você for parar para pensar, quando a empresa, muitas pessoas me perguntam, mas eu já quero chegar nesse resultado final, né? Como aqui no caso do automatizado, que foi apenas para 24 horas. Eu quero chegar já nesse estágio final de eficiência na minha empresa. O que eu tenho que fazer? Existe um caminhar, existe um passo a passo. Então, nada te impede de começar indo para um processo manual para um semi-automatizado, para depois mudar para um processo automatizado. Então, no meu dia a dia, nada me impede de eu caminhar por partes, né? Fazendo essa gestão do tempo, a gestão das minhas soluções,
porque, como eu disse, né, a empresa não para poder desenvolver um novo sistema, né? A empresa continua produzindo, continua trabalhando, então a gente consegue fazer isso aos poucos. E aí a gente está sempre buscando essa eficiência. Então, olha a diferença no tempo impactado aí nessa questão da fabricação. Lembra que eu comentei das toneladas ali de fio de cobre, das 2 toneladas mês que a empresa que a gente fez o trabalho realizou? Nesse caso aqui, a gente fez um protótipo, trabalho com prototipagem digital, e essa questão de quantidade de fios, por exemplo, caiu para 0 o desperdício. Né? Então, isso é muito interessante, isso impacta em diversos aspectos. A gente também trabalha muito com a parte ecológica, né? Digitalizando não somente os documentos da engenharia, mas também o acesso do montador. Então, a gente trabalha muito com soluções digitais via tablet para o cara acessar as informações, isso é muito interessante. Vou falar mais sobre isso depois. Tá certo? E de que forma que eu posso alcançar esse nível de maturidade, né? Como eu falei lá no começo, os gestores eles têm que ter essa mudança de mindset. E também tem que buscar, independente dos setores, buscarem essa unidade, trabalharem de forma conjunta para estudar os benefícios que a cadeia de valor pode ter com determinadas ações. Então, aqui eu mostrei que um trabalho na engenharia impactou na produção, e isso vocês podem ter em diversos outros setores, né? O que a gente sempre costuma fazer? Um mapeamento de todos os processos da empresa. É um estudo. A gente tem um trabalho que é muito interessante, onde a gente tem um business consultant, um técnico exclusivo para isso, certificado pelas nossas soluções, onde ele vai e passa um dia na empresa basicamente como um curioso. Ele vai na empresa e começa a fazer perguntas para todos os departamentos. Ele vai lá em orçamento, conversa com o orçamentista, fala com o vendedor, fala com o projetista, fala com o engenheiro, fala com o gestor, fala com o montador, fala com todos os departamentos. Entende todo o processo. Dali, ele já começa a ter uma visão geral da empresa e notar os gargalos. Ah, mas como que você passa essa informação para fulano? Ah, eu escrevo aqui, eu preencho dessa forma, eu cadastro desse jeito, meu sistema está assim. E aí ele consegue visualizar primeiro, né, entender como é a cadeia de valor da empresa, o resultado que ela almeja e quais são os gargalos que estão trazendo esse problema de eficiência no setor. Né? Então, isso resulta no que esse mapeamento? Trabalha com um conceito que a gente vê muito aqui, que agregando valores, né? Que a gente chama aqui de VSP, Value Selling Platform, né? A parte de trazer todo o valor em todo o processo. Diferente de um cálculo ROI. A gente, quando faz um mapeamento, o intuito não é simplesmente de falar, ó, você vai implementar isso, você vai ter o retorno de investimento desse valor em tanto tempo. Não, é importante saber aonde que está, identificar e apresentar onde é que estão os gargalos, que gargalos são esses, entender como que está o meu ESIS, como eu estou hoje, como a minha empresa está hoje, né? Determinar quais são as soluções necessárias, os alertas que são importantes durante o processo de tomar um certo cuidado. E analisar as economias, obviamente, e ver quais são as economias que a pessoa pode ter. E o investimento, obviamente, o retorno também junto com isso. Então, isso é muito importante. A gente trabalha com, aqui um exemplo nosso é a PAM, que é um nosso relatório, a nossa matriz aí de automação, essa específica para fabricantes de painéis, mas nós temos mapeamentos de processos independente da empresa nessa área de indústria para as nossas soluções. E o legal é que faz com que a gente veja que no nosso caso, nós não somos apenas provedores de software, nós somos provedores de melhorias de eficiência na cadeia de valor, no ecossistema da empresa. Acho que isso é muito importante. Legal? Então, vocês viram que deu para passar por uma série de aspectos aí, a gente caminhou por toda uma empresa para poder identificar o quanto ela pode ser eficiente. O seu departamento pode ser eficiente, o seu trabalho no dia a dia pode ser eficiente, a sua mentalidade pode cada vez ser mais eficiente, mas é importante colaborar, é importante comunicar, é importante integrar com todos os processos. A gente, quando trabalha em conjunto, faz muita diferença e um trabalho impacta diretamente no trabalho do outro. E quando a gente trabalha aí com uma corporação, cada ação ela é muito válida e é muito importante e impactante em diversos outros aspectos, não só no meu dia a dia. Legal?
Até aí tudo bem? Vou falar um pouquinho da E-Plan aqui para vocês. Se vocês tiverem dúvida ou que tiverem algum comentário para passar, por favor, né, podem preencher aí, depois o Guilherme vai me dar uma ajuda aí. E eu vou falar um pouquinho da E-Plan para vocês, né? Falei um pouquinho sobre melhoria, melhoria, melhoria. Esse é o bordão que eu falo todo o tempo, que eu converso bastante com os nossos clientes, porque a gente trabalha num grupo, numa família que busca melhoria contínua, né? A E-Plan, ela faz parte de um grupo, que é o grupo Fidhamlo, um grupo alemão de muita influência na Europa, com uma receita aí de 2,6 bilhões, com mais de 80 subsidiárias no mundo, né? E bem consolidada há muitos anos no mercado. A E-Plan, ela faz parte desse grupo onde acredito que no Brasil muitos conheçam a Rital, que é fabricante de painéis e de soluções aí também para automação na fabricação. Mas nós temos outras empresas, como por exemplo a Estalo, a LKH, que são na parte de desenvolvimento de material de aço, plástico, enfim. Agora também com empresas novas no grupo, que é a Inovo Cloud e a Ed Cloud, que são soluções, são empresas que trabalham com soluções em nuvem. Então, vou falar um pouquinho para vocês, a gente tem buscado aí a cada vez mais fornecer novas soluções e soluções cada vez mais otimizadas. Então, uma grande família aí presente no mundo todo. E aí eu vou falar um pouquinho da E-Plan para vocês, que é o número 1 em software na área de engenharia de automação, engenharia elétrica, mais de 50 países aí, e mais de 173 mil licenças no mundo. Por que a E-Plan, uma empresa líder nessa área? Não é simplesmente um dado que a gente tomou por verdade, mas é porque é a única empresa no mundo que fornece esse nível de soluções, esse nível de não simplesmente fornecer um produto, mas fornecer a melhoria contínua em toda a cadeia de valor e se preocupar com a integração em toda a cadeia de valor de uma empresa, tá? Bom, falando da E-Plan Brasil, a gente tem aí 3 escritórios hoje no momento, né, no país. A gente tem aí a matriz em São Caetano do Sul, é minha segunda casa. A gente tem também no interior de São Paulo, ali na região de Indaiatuba. E aqui em Joinville, Santa Catarina, né, temos mais um escritório para atender a região sul. Mais de 30 colaboradores aí ajudando. Tenho o prazer aí de estar junto já há mais de 13 anos. E a E-Plan está aí há mais de 25 anos no mercado, mais de 25 anos no mercado fornecendo aí o máximo de solução eficiente na indústria, tá certo? Por que a gente fala que é o único no mundo, né, que fornece esse tipo de solução? A gente trabalha com uma série de gama de produtos voltados a diferentes disciplinas, é uma plataforma multidisciplinar que atua em diversas áreas, seja engenharia elétrica, seja prototipagem digital, como eu citei aqui, engenharia automatizada, todas com dados em comum, esses campos em vermelho, você pode ver que são os campos que a E-Plan atua hoje, todos com uma base de dados em comum e com o mesmo acesso. E logo acima você vê alguns itens conectados, né, que são as nossas soluções em nuvem. Então, a gente tem uma série de, além da base de dados consolidadas, disciplinas interligadas em uma única base de dados, você também tem uma série de soluções de nuvem prontas para auxiliar nesse processo de engenharia multidisciplinar. O que é interessante dizer, e por que eu falei, por exemplo, de soluções PDM, PLM, no início da minha apresentação e sobre essa importância? Porque realmente é muito importante no dia a dia a conexão entre disciplinas, e mesmo que nós não sejamos uma empresa fabricante nesse tipo de solução, nós temos uma série de conectores já disponíveis no mercado para poder trabalhar com essas soluções de forma integrada. Então, soluções com parcerias a softwares RP, PDM, PLM, engenharia mecânica com softwares na área de mecânica, por exemplo, né, nós somos parceiros aí da Autodesk, e a parte de engenharia de softwares, como por exemplo, softwares de CLP, Siemens, Rockwell e assim por diante. Principalmente na parte PDM, como eu citei, a gente tem ali um caso da Profile, mas tem outras ferramentas também, Siemens Teamcenter e assim por diante. É uma série de softwares que tem conexão direta com o E-Plan. Então, por mais que nós não sejamos o fabricante do produto, nós temos essa mentalidade da necessidade, da importância da conexão de dados e trabalhamos já com esse pensamento de conectar informações, certo? Como eu falei um pouquinho aí da parte do ecossistema da empresa, da cadeia de valor da empresa, ali eu trabalhei muito com o processo interno, porque a gente tem que começar mexendo na nossa casa, né? A gente tem que começar trabalhando internamente. Mas o ecossistema de uma empresa,
ou de uma indústria, por exemplo, ela vai muito além daquilo. Vamos pegar, por exemplo, o ecossistema de automação industrial. A gente tem 4 pontos importantes que, basicamente, né, a gente gostaria de mostrar aqui, que são diferentes empresas que trabalham para esse ecossistema funcionar. Então, a gente tem desde o fabricante dos componentes, dos produtos, até, por exemplo, um fabricante de painéis que disponibiliza o painel elétrico para uma empresa integradora de sistemas que fornece, por fim, os seus equipamentos para o usuário final, uma automotiva, uma indústria de bebidas e assim por diante. Tá certo? Então, a gente tem toda essa parte de controle. Obviamente que depois, né, começa pela especificação, né? Depois o planejamento do projeto. E aí começa esse trabalho entre o integrador e o usuário final, com a engenharia básica do que precisa para o equipamento. O integrador, por sua vez, começa a trabalhar com a engenharia detalhada em comunicação direta com o fabricante de painéis para poder buscar essa solução. E também trabalhando o fabricante de painéis no fim, trabalhando com abastecimento e manufatura, trazendo de volta esse projeto final para o comissionamento e levando esse projeto final aí para o usuário. Nota-se que esse projeto foi e voltou para diversas empresas diferentes. Olha só que bacana como funciona o ecossistema de uma indústria. E para que esse projeto possa trabalhar de uma forma prática, rápida e digital, a gente trabalha com o conceito de projetos, principalmente o conceito de projeto em nuvem. Certo? Então, o que eu queria mostrar aqui para vocês era basicamente essa parte do ecossistema e tenham em mente, não é somente a cadeia de valor interna que a gente tem, não. A gente tem uma série de fatores externos também que influenciam muito nesse trabalho, tá? A plataforma Eplan e aí as suas documentações resultantes, elas são o centro dessa comunicação em todas as etapas do ecossistema, tá? E por que ela é tão eficiente assim? Por que a Eplan hoje ela trabalha com um processo tão eficiente? Como a gente fala, a gente não é uma empresa de software, a gente é uma empresa de soluções integradas. E independente, assim, para cada player desse ecossistema, independente da indústria, você vê operador, integrador de sistemas, fabricante de painéis, de componentes e de serviços, para cada player, a Eplan provê softwares diferentes, uma base de dados consolidada, um banco de dados de equipamentos de uma forma digital, fazendo com que eles possam cooperar entre si, né, de uma forma segura, de uma forma conectada, de uma forma prática. Então, a Eplan, ela busca sempre mais, a cada dia aí, estar dentro dessa transformação digital, buscando soluções que possam auxiliar os clientes a terem uma engenharia eficiente. Bacana? Então, nós trabalhamos aí com softwares, como a gente falou aí, número 1 aí global no mercado, na parte de projetos. A gente tem uma base de dados, a gente tem uma biblioteca de equipamentos com parceria com diversos fabricantes, os mais conhecidos no mundo, para disponibilizar esses equipamentos e essas bibliotecas para os nossos clientes, aqueles padrões que eu falei no início, já para facilitar o processo. E a gente sempre busca uma plataforma digital. A gente está sempre trabalhando, por exemplo, vou mostrar no próximo slide, uma plataforma com soluções em nuvem para visualização de projetos, para automação de projetos, onde você possa acompanhar isso de qualquer lugar do mundo. Legal? Então, a gente tem sempre essa preocupação, né? E como benefício, a engenharia eficiente é um ambiente digitalmente conectado. E digitalmente de verdade, né? Não somente um departamento, mas diversos departamentos. Certo? Por que isso é tão importante para a Eplan? A gente respira tecnologia, a gente respira inovação e até como nossa estratégia interna, porque a gente sabe que, assim como eu falei para vocês, a cadeia de valor começa de dentro para fora, a Eplan também tem essa metodologia de começar de dentro para fora. A gente tem um projeto interno chamado Horizon 2023, onde a gente tem alguns passos que a gente sabe que é uma estrutura nossa para execução de uma estratégia que vai beneficiar os nossos clientes, aí uma excelência operacional. Então, a gente começa por dentro, né? A gente começa com a nossa casa, a organizar a fim de que a gente possa fornecer para os nossos clientes uma metodologia cada vez mais eficiente. Então, o primeiro projeto que nós temos é o trabalho de tornar-se digital. Então, a gente tem trabalhado internamente com os nossos processos, buscando torná-los digitais cada vez mais, a cada vez mais vezes, né? E a gente tem essa preocupação nos nossos processos e
do dia a dia e, como eu disse, né, melhoria contínua. Então, a gente se torna digital a cada dia. Aprimorar e entender o núcleo, então a gente está buscando a cada vez mais ter capacitações para entender o mercado, entender a evolução do mercado, entender os ecossistemas e de que forma a gente pode atender. E, como eu falei, né, a gente trabalha muito com a criação e desenvolvimento de soluções em nuvem. Agora a gente tem um projeto aí que é o projeto ePulse, com uma série de softwares aí que complementam a base de engenharia de forma em nuvem, de forma digital. E aí a gente está pronto aí quando os clientes estiverem prontos para começar essa transformação. A gente está trabalhando aí em conjunto com as empresas, ok? Bom, gente, acho que é isso. É bastante conteúdo, é bastante conceito, mas eu queria trazer para vocês um pouco sobre cada área de uma empresa, por exemplo, para mostrar a importância e o quanto os resultados a gente pode conseguir graças a essa mentalidade, graças a esse pensamento de melhoria contínua, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, por favor, estou à disposição aí para ajudar, para tirar. E fico muito feliz de poder falar sobre esse assunto aqui com vocês, porque, como eu falei, a gente respira esse termo, melhoria contínua, a gente respira essa vontade de fazer com que as engenharias e empresas sejam cada vez mais eficientes, ok? Ótimo, Thalita, obrigado. Obrigada. Pessoal, antes da gente continuar, eu só queria avisar que eu acabei de lançar o questionário de satisfação. Peço por gentileza para vocês responderem. São 3 perguntas bem rapidinhas. Então, depois, isso é bom para a gente depois saber o feedback de vocês e também passar um pouco para a Thalita também, para ela ficar sabendo o que vocês acharam. Então, vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, mandarem aqui no Q&A, então na parte de baixo da tela de vocês. Por enquanto, ninguém mandou nenhuma pergunta, mas o Alexandre mandou aqui no chat um comentário, até durante a sua apresentação, Thalita, que ele falou: a gestão do tempo, ao menos em nossa empresa, é o principal desafio. Uma estrutura enxuta, ao menos em minha opinião, sempre acarretará na falta de tempo. Legal. Isso é verdade, né? A gente sempre, como eu falei, só uma solução não é o suficiente, a gente precisa investir em pessoas, a gente precisa investir em soluções, mas investir também na mentalidade dos profissionais, né? Independente da área que você trabalha, acho que isso é importante, porque quando você tem cada vez essa estrutura enxuta, onde não tem uma solução que possa te ajudar, o profissional de repente não tem o material e os recursos necessários, o tempo para você poder buscar essas melhorias é cada vez mais escasso, né? A gente tem que se reinventar, a gente sabe que isso é um problema aí de diversas empresas e por isso que é legal esse bate-papo, né? Às vezes a gente vê muitas empresas em que eles falam, putz, precisou vocês virem aqui para conversar com a gente sobre esse assunto, para a empresa realmente mudar o mindset. Às vezes a pessoa dentro de casa não consegue fazer muito esse trabalho por estar lá dentro, né? A gente sabe essa dificuldade. E o nosso foco hoje tem sido isso, conversar com as empresas, conversar com os nossos clientes, contatos, para mostrar para eles o quanto é importante essa mudança de mentalidade, esse foco aí para melhoria contínua. Tá, isso realmente faz muita diferença. A gente tem muitas pessoas que têm esse medo, né, do profissional de repente cada vez mais perder o seu espaço, mas eu acredito no contrário, né? Cada vez mais a gente buscando inovar, buscando conhecer novas informações, novos conhecimentos. Isso faz muita diferença aí no dia de trabalho. Com certeza, com certeza. Bom, Thalita, eu acho que a gente não tem nenhuma pergunta, o pessoal não mandou aqui, a gente teve esse comentário do Alexandre. Legal, obrigada. Então, eu vou te agradecer a palestra, acho que foi muito boa, eu estava assistindo também, acho que o pessoal gostou também. Então, obrigado a todos que responderam aqui a pesquisa de satisfação também, eu vou encerrar ela agora. Obrigado, Thalita, obrigado a todos. E a gente depois vai compartilhar essa apresentação com vocês, eu mando para todo mundo por e-mail. E aí, qualquer coisa, eu tenho o contato da Thalita, tudo isso, vocês podem entrar em contato direto com ela. Muito obrigada. Obrigada pelos comentários. Eu tô dando uma olhadinha aqui do ladinho. Obrigada aí pelos comentários. Eu tô aí à disposição. Se vocês precisarem de alguma informação, contem com a iPlan, contem comigo. Eu gosto muito desse tipo de bate-papo, de poder falar sobre inovação. A gente adora esse tipo de assunto. Então, quando precisar, a gente está à disposição.
Ótimo. Então, obrigado, Thalita. Obrigado a todos e tenham um bom restinho de semana. Valeu, tchau, tchau, obrigada. Tchau, tchau.